entender que esse é um setor que está passando por uma consolidação, que de fato existe essa mudança de mentalidade, né? Agora, o que as pessoas precisam entender, crescimento de um setor não significa maior rentabilidade para o acionista. Veja, vamos pegar um outro exemplo? Alguns minutinhos o Cupom vai soltar a informação, então quero te fazer uma pergunta antes da gente entrar nesse cenário de taxa de juros para você responder. Pelo que eu vi, e eu estou anotando muitas coisas que você está dizendo, quando você citou esse BEST, você entende bastante, pelo que eu estou entendendo, de comportamento humano. O que eu quero dizer? Também. Você fala das empresas, você consegue enxergar, essa empresa é mais segura porque a questão da fibra, Vivo, etc. Bom, a questão dos seguros, por exemplo. Seguros, você analisa um setor pela questão empresarial, fica muito claro, perfeito. Mas você também analisa esse setor com base no comportamento humano do nosso cenário. Então, às vezes as pessoas acham que investimento, que ação é uma coisa mais técnica. Ela também é comportamental, Luizy? Ou eu estou viajando na maionese aqui? Olha, a sua rentabilidade ela vai ser maior ou menor do que a do mercado a depender do seu comportamento. Então, quem vendeu tudo desesperadamente ali no auge da pandemia, provavelmente vai dizer que a bolsa é ruim, a bolsa é um cassino. Agora, você não controla para onde os preços vão, mas você controla o preço que você paga e o que está aqui dentro, o seu comportamento. Então, é isso que vai ditar a sua rentabilidade no longo prazo, né? Então, eu diria que é meio a meio. Eu pergunto isso pelo seguinte, teve uma vez que eu trouxe um varejista aqui que falou que dentro do varejo, por exemplo, desse setor, por exemplo, Pets, como eu estava dizendo para você, uma das queridinhas, e ele falou para mim, você sabe por que é uma das queridinhas? Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque hoje a gente passa um período em que as pessoas querem ter um pet em casa, por conta da pandemia, isso potencializou muito. Também você tem uma questão de comportamento humano de famílias menores, novas constituições familiares, apartamentos menores, as áreas de lazer às vezes não são tão grandes para você ir para fora, então você quer ficar dentro de casa e às vezes as pessoas com famílias menores também se sentem sozinhas. E aí vão comprar um cachorro, um gato ou outro pet. Por isso o setor cresce tanto. Eu falei, poxa, você fez uma análise de comportamento humano que talvez um sociólogo não faria. Você está falando de ações. É mais ou menos assim que tem que olhar o setor para estudar, como você disse, antes de fazer um investimento? Sem dúvida. As pessoas acham que é muito difícil, né, de você criar uma tese de investimento, quando é justamente o contrário. O bom analista é aquele que te convence no primeiro parágrafo. Ele te conta uma história, ele tem uma tese de investimento para te contar. Só depois ele se debruça sobre uma planilha, sobre um modelo quantitativo. As premissas, elas são qualitativas. Então, você fazer um valuation, você investir, é muito mais uma arte do que uma ciência. O número que eu vou encontrar pode ser diametralmente diferente do seu, a depender das premissas qualitativas que você coloque ali. Então, você falou agora do segmento pet, né? Quer dizer, concordo com essa análise, mas se você for olhar agora, quando a gente está numa tendência muito mais de recessão, quer dizer, sobra uma parcela muito menor da renda do brasileiro para despender com esse tipo de custo, com esse tipo de gasto. Então, o que você vai preferir pagar nesse momento? Né? Lembrando, 70% dos brasileiros estão endividados hoje. Você vai preferir comprar um brinquedinho novo para o seu pet ou você vai querer pagar a sua conta de luz? É uma pergunta bem forte, mas bem severa. É isso mesmo, né? Exato. Então, depende do objetivo do investidor. Né? Então, se ele quiser ter uma leitura ali de médio prazo e entender que esse é um setor que está passando por uma consolidação, que de fato existe essa mudança de mentalidade, né? Hoje o brasileiro tem mais pets do que filhos. Eu vi alguma coisa assim, não sei se procede ao certo. Não sei se chega tanto, mas que aumentou muito o número de pets é real. Exatamente, isso que eu quis dizer. Agora, o que as pessoas precisam entender, crescimento de um setor não significa maior rentabilidade para o acionista. Veja, vamos pegar um outro exemplo, setor de aviação. Ninguém aqui se imagina sem fazer uma viagem de avião, concorda? Claro. Isso evoluiu e assim, não tem mais volta. Agora, me diga uma empresa de aviação civil que dê lucros consistentes, que entregue retornos consistentes para o acionista. Não tem. Não tem. Então, crescimento
não significa necessariamente maior retorno para o investidor. Mas aí quando a gente analisa, por exemplo, o comportamento humano que eu estava te dizendo, fica evidenciado no Brasil e talvez no mundo como um todo, é que só não estou com os dados aqui, não quero me arriscar, mas que a população brasileira, por exemplo, ela vai envelhecer, né, nas próximas 2, 3, 4 décadas. Na medida em que ela envelhece, e aí eu estou falando por conta do longo prazo que você fala tanto, e eu estou fazendo esse raciocínio. Na medida em que ela envelhece, ela vai ter hábitos de consumo diferentes, por exemplo, do que a gente tem hoje percentualmente falando na sociedade, certo? Então, se eu tiver uma visão de longo prazo, fora essas empresas que você colocou, e aí como você disse muito bem, por exemplo, a questão de seguro, questão de energia, por exemplo, acho que das que você falou que mais me convenceu, entre aspas, né, essa questão de energia, mas o que eu quero te dizer é, a gente já tem que olhar um pouco para isso, a população vai envelhecer, hábitos de consumo podem mudar, e as empresas que vão cuidar disso, talvez a gente tenha que pensar mais em investimento, pensando em longo prazo? Sem dúvida, mas aí você vai estar fazendo meio que uma futurologia, né? A gente prefere muito mais ir naquilo que já dá certo há muitos anos, né? Claro que pode surgir uma oportunidade ou outra no meio do caminho que você possa vislumbrar e apostar naquilo. Mas, de novo, o que vai ser determinante, não só a qualidade do ativo, vai ser também o preço, né? Um dos problemas de você fazer esse tipo de futurologia é justamente esse. Quando todos os investidores pensarem iguais, o preço ele vai ser tão alto, essa ação vai estar tão cara, que obviamente essa oportunidade já passou, né? Então você tem que ter uma leitura muito prévia caso isso aconteça, assim. Mas a gente gosta de fazer, de verdade, Rodrigo, feijão com arroz bem feito. É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.